Bom dia! Vamos dar continuidade então à leitura do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria por São Luís Maria Grignon de Montfort. Lembrando que nós paramos no capítulo 5º, nós acabamos de ler o capítulo 4, que é muito bonito, muito importante. Se você não viu, eu recomendo que você veja. E vamos começar o capítulo 5º, as razões pelas quais esta devoção nos deve ser recomendada. Artigo 1º. Esta devoção nos dispõe inteiramente a serviço de Deus. Parágrafo 135. A primeira razão nos demonstra quão excelente é essa consagração de si mesmo a Jesus Cristo, pelas mãos de Maria, não sendo possível imaginar na terra emprego mais excelente do que o serviço a Deus, sendo o menor servo de Deus o mais rico, mais poderoso e mais nobre dentre todos os reis e imperadores na terra, quando não são servos de Deus. Quais serão as riquezas, o poder e a dignidade do fiel e perfeito servo de Deus, que se dedicar a seu serviço inteiramente, sem restrições e tanto quanto puder? Tal é um escravo fiel e apaixonado de Jesus em Maria, que se deu completamente ao serviço desse Rei dos Reis, pelas mãos de sua Santa Mãe, e que nada separou para si mesmo. Todo o ouro da terra e as belezas do céu não podem pagá-lo. Parágrafo 136. As outras congregações, associações e confrarias fundadas em honra a Nosso Senhor e sua Santa Mãe, que fazem tão grande bem no cristianismo, não incentivam seus membros a dar tudo irrestritamente. Elas não recomendam a seus integrantes nada mais do que certas práticas e ações que satisfaçam as suas obrigações, deixando-os livres para todas as outras ações e momentos de sua vida. Contudo, essa devoção leva o consagrado a dar sem restrições, a Jesus e a Maria, todos os seus pensamentos, palavras, atos e sofrimentos, e todos os instantes de sua vida, de modo que, quer dormindo, quer acordado, quer comendo, quer bebendo, quer realizando os atos mais grandiosos, quer os mais insignificantes, é sempre verdadeiro dizer que tudo que ele faz, que ainda que não o pense, é para Jesus e para Maria, em virtude de sua oferenda, que ele o faz, a menos que tenha expressamente declinado ela. Que consolação! Ponto 137. Além do mais, como disse anteriormente, nenhuma outra prática senão esta permite desfazer-nos facilmente de certa propriedade, que se imiscui imperceptivelmente nas melhores ações, e nosso bom Jesus dá essa grande graça como recompensa pela ação heróica e desinteressada que realizamos, cedendo-lhe pelas mãos de sua Santa Mãe todo o valor de suas obras. Se ele dá 100 vezes mais, mesmo nesse mundo, àqueles que, por seu amor, deixam os bens exteriores, transitórios e perceptíveis, ver MT 19:20, quanto mais ele dará àquele que lhe sacrificar mesmo os bens interiores e espirituais. 138. Jesus, nosso melhor amigo, deu-se a nós de maneira irrestrita, seu corpo e sua alma, suas virtudes, graças e méritos. Assim, se, abre aspas, ele ganhou todo inteiro ao dar-se todo a mim, se totum me comparavit, fecha aspas. Conforme São Bernardo de Claravel disse, não consiste em justiça e reconhecimento que nós lhe demos tudo o que pudermos lhe dar. Foi ele generoso em relação a nós, primeiramente. Hajamos também nós com liberdade, depois dele, e faremos a experiência por toda a nossa vida, assim como no momento de nossa morte, e por toda a eternidade, de sua generosidade ainda maior. Cum liberalis erit.
Fim do capítulo do artigo 1º, vamos para o artigo 2º. Esta devoção nos faz imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e pelo próprio Deus, e praticar a humildade. Parágrafo 139. A segunda razão nos faz ver o quão justo em si mesmo e de grande vantagem é para o cristão consagrar-se totalmente à Santíssima Virgem, pela presente prática, de modo a pertencer com maior perfeição a Jesus Cristo. Esse bom mestre não manifestou desdém por confiar-se no ventre da Santa Virgem, como um prisioneiro e escravo de amor, nem por ser-lhe submisso e obediente ao longo de 30 anos. Digo mais, uma vez que é aqui que o espírito humano se perde ao fazer uma reflexão séria e profunda sobre qual a conduta da sabedoria encarnada, que não quis, ainda que pudesse fazê-lo, dar-se diretamente aos homens, e sim pela Santíssima Virgem, que não quis vir ao mundo com a idade de homem perfeito, mas depender de outros, e sim como uma criança pobre e indefesa, dependente dos cuidados e da proteção de sua Santa Mãe. Essa sabedoria eterna, que tinha um desejo infinito de glorificar a Deus, seu Pai, e redimir a humanidade, não achou outro caminho mais perfeito e mais curto para fazê-lo do que se submetendo em tudo à Santa Virgem. Não somente os 18 ou 10 ou 15 primeiros anos de sua vida, como as outras crianças, mas por 30 anos. E ele deu maior glória a Deus, seu Pai, durante todo esse tempo de submissão e dependência da Santíssima Virgem, do que poderia ter feito se empregasse esses 30 anos para operar maravilhas, pregar por toda a terra, converter todos os homens. Se fosse de outro modo, ele o teria feito. Portanto, glorifiquemos sobremaneira a Deus, submetendo-nos a Maria, seguindo o exemplo de Jesus. Tendo diante de nossos olhos o exemplo tão viável e tão conhecido por todos, somos suficientemente tolos para achar que podemos encontrar um caminho mais perfeito e mais curto para render glórias a Deus do que pela submissão a Maria, imitando seu filho. 140. Lembremo-nos aqui como prova da dependência que devemos ter em relação à Santíssima Virgem, do que eu disse acima, ao referir os exemplos que nos são dados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, na dependência que devemos ter da Santíssima Virgem. O Pai não deu e não dá seu Filho senão por ela. Não constitui filhos para si, a não ser por ela, e não comunica suas graças senão por ela. Deus Filho não foi formado para todo o mundo e engendrado senão por ela, na união com o Espírito Santo, e não distribui seus méritos e virtudes senão por ela. O Espírito Santo não formou Jesus Cristo senão por ela, como também não forma os membros de seu corpo místico senão por ela, e não concede seus dons e favores senão por ela. Como tão contundentes exemplos que recebemos da Santíssima Trindade, podemos ainda não ser, estando completamente cegos, ficar sem Maria. E não consagrar a ela, nem depender dela, nos encaminhar para Deus e nos santificar sem Ele. 141. Citarei abaixo alguns trechos em latim dos padres da Igreja que selecionei para provar tudo quanto acabo de afirmar. Eu vou ler só em português, tá? Porque tem bastante coisa em latim e eu não sei ler latim. 2 são os filhos de Maria, o homem Deus e o homem puro, um corporalmente e outro espiritualmente. São Boaventura e Orígenes.
Esta é a vontade de Deus, que quis recebêssemos tudo por Maria. Se, pois, temos alguma esperança, alguma graça, algum dom salutar, saibamos que nos vem dela. São Bernardo. Todos os dons, virtudes e graças do Espírito Santo são dispensados pelas mãos de Maria, a quem ela quer, quando ela quer, e como quer, e quanto quer. São Bernardino. Porque eras digno de receber as graças divinas, elas foram dadas a Maria. Porque eras indigno de receber as graças divinas, elas foram dadas a Maria, a fim de que tudo recebas por ela. São Bernardo. Ponto 142. São Bernardo declara que Deus, percebendo quão indignos somos de receber as graças imediatamente de suas mãos, as confia a Maria, para que dela recebamos tudo o que ele desejar nos dar. Por outro lado, ele também se dignou ser glorificado em receber pelas mãos de Maria o reconhecimento, o respeito e o amor que a ele devemos por suas maravilhas. Portanto, é deveras justo que imitemos tal atividade divina, a fim de que, como ainda afirma o mesmo São Bernardo, a graça retorne a seu autor pelo mesmo canal do qual partiu. Ut eodem alvel ed largitorem gratia redeat quo fluxit. Nesse sentido, é isto que esta devoção nos permite realizar. Oferecermos e consagrarmos tudo o que somos e tudo o que temos à Santíssima Virgem, a fim de que Nosso Senhor receba, por intermédio dela, a glória e o reconhecimento que a Ele devemos. Somos conscientes de nossa indignidade e incapacidade de nos aproximarmos de Sua infinita majestade por nós mesmos, razão pela qual recorremos à intercessão da Santíssima Virgem. (143) Por outro lado, esta consiste numa prática de grande humildade, que Deus ama acima das outras virtudes. Uma alma que se eleva rebaixa Deus. Uma alma que se humilha exalta Deus, que resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. Se você se humilhar, crendo-se indigno de comparecer diante dele e de aproximar-se dele, ele cresce, se abaixa para vir até você, para deleitar-se em você e para elevá-lo, apesar de suas condições. Contudo, bem ao contrário, quando nos aproximamos de Deus com insolência, sem um mediador, Deus se esvai e não podemos alcançá-lo. Oh, como lhe apraz a humildade de coração! É essa humildade que esta prática de devoção prepara, pois ela ensina a jamais aproximar-nos por nós mesmos do nosso Senhor. Por mais misericordioso e manso que ele seja, mas a recorrermos sempre à intercessão da Santa Virgem, seja para comparecer diante de Deus, seja para falar com Ele, seja para aproximarmos dele, seja para ofertar-lhe algo, seja para nos unirmos e nos consagrarmos a Ele. E esse é o fim do artigo 2º e o fim desse vídeo também. Então, no próximo vídeo, vamos dar continuidade ao artigo 3º. Essa devoção nos concede os benefícios da Santíssima Virgem. Vamos relembrar o que a gente leu hoje. Nós começamos o capítulo 5, as razões pelas quais esta devoção nos deve ser recomendada. Lemos o artigo 1º, falando da primeira razão, que é: essa devoção nos dispõe inteiramente ao serviço de Deus. Falamos do artigo 2º, que é a segunda razão, que é: essa devoção nos faz imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e pelo próprio Deus, e praticar a humildade.
Lembrando que esses últimos 3, 4 parágrafos que a gente viu foi sobre essa questão da humildade. A gente tem que ser humilde de não ir diretamente a Deus, mas passar por Maria. Que todas as nossas orações, todas as nossas intenções passem por Maria. E é isso aí. Espero que você tenha gostado e até a próxima.